Gente, esse vídeo aqui vai ser pesado, vai ser um vídeo um tanto complicado. É de um livro. E hoje vamos finalmente falar aí de Saving Six e Redeeming Six. E vamos falar do personagem mais complexo, creio eu, da saga de livros aí Boys of Tommen, que eu tô lendo aos pouquinhos, porque é muito pesado no sentido dos assuntos abordados. E eu creio que esses livros, misericórdia, me destruíram. Então, assim, se você tá procurando um livro que vai te destruir e depois colar os seus pedacinhos com amor, fica aqui nesse vídeo que vocês vão saber do que eu estou falando. Hoje eu vou contar pra vocês a história dos dois livros do Joy Lynch com spoilers. Então já fica aqui, gente. Se você não quer pegar spoiler, então saia do vídeo, leia o livro e depois você volta aqui pra gente bater um papo. Mas se você não se importa com spoilers, então fica aí, porque eu preciso falar sobre esse livro. Então, gente, aqui a gente tem a continuação, entre aspas, tá? Entre aspas, por quê? O livro Saving Six, se eu não me engano, vamos lá pro timeline, que agora eu não tô lembrada, mas eu acho que é isso. Vai de 1999 até o começo de 2005, setembro de 2005, um pouco antes... Acho que ele começa já com a Shannon entrando no Tommen. E o Saving Six vai de 2005, acho que até 2006. Ou não, fica em 2005 mesmo a timeline. Eu vou botar certinho a timeline aqui pra vocês, que agora eu não tô lembrada. Então a gente vai ver tudo o que aconteceu, mas na perspectiva do Joy. O Joy contando tudo o que aconteceu. Porque aqui o Joy é o menino que ele basicamente pega a porrada toda pra ele dentro de casa. Então, tudo aquilo que a gente viu da Shannon, pela visão da Shannon, o do Joy é 3 vezes ou mais pior. Então, vamos lá. Vamos sentar, acalmar o coração e falar sobre esses livros. Joy Lynch, ele é um personagem irlandês que carrega o mundo nas costas. Ele precisa lidar com o pai violento e alcoólatra e também cuidar tanto da mãe depressiva e dos irmãos mais novos. Isso tudo aos 12 anos de idade, quando o irmão mais velho dele, o Darren, ele simplesmente vira as costas e abandona o Joy com os irmãos mais novos para cuidar a Deus dará. Aos 12 anos de idade. Sem perspectiva de estudo e do esporte, ele é muito bom no hurling, mas devido a toda essa situação na casa dele, ele acaba se perdendo e ele acaba caindo no mundo das drogas. O Joy Lynch, ele é um personagem, além de muito complexo, ele como é que eu posso usar? Eu vou usar a palavra do que ele é, gente. Ele é um viciado em heroína. Então aqui a gente não vai estar falando apenas de Joy Lynch lidando com violência, alcoolismo, mas também com o uso e abuso de substâncias ilícitas. Vamos falar de um estu também aqui. Então, tem muita coisa aqui nesse livro que ele é denso, é muito denso. Nesse meio tempo, quando ele começa o first year no BCS, ele acaba colocando os olhos dele na Aoife Molloy. Bom, aos 12 anos os dois têm uma interação, só que ele não vai adiante. Por quê? Ele não quer trazer a Aoife para dentro da vida complicada dele. Sem contar que o menino com 12 anos de idade, ele precisa de um emprego. E ele consegue um emprego aonde? Justamente na oficina mecânica do pai da Aoife. Então ele não quer, além dele prometer pro Tony, que é o pai dela, de que não se envolveria com a filha dele, ele não quer trazer ela para esse mundo. Então o que acontece? Os dois se mantêm ali separados por muitos anos e cada um vivendo a sua vida, porém cada um de olho um no outro. Até que a Aoife, ela é uma menina que ela é filhinha de papai, vamos dizer assim. Ela tem um irmão gêmeo e ela é uma menina muito
basicamente consegue tudo o que ela quer à base da persistência. E ela começa a se aproximar do Joey justamente assim, na persistência. O Joey negando e ela indo atrás. Cada vez indo atrás, cada vez indo atrás, cada vez indo atrás. Nesse meio tempo, a Aoife começa a namorar um cara chamado Paul Rice, que o Joey apelida carinhosamente de Paul the Prick. Eu não li o livro em português, então eu não sei qual que seria a tradução, fica a tradução ali aí pra vocês. Mas esse cara basicamente mete o chifre na Aoife pra caramba, controla ela, chama ela de PUTA várias vezes, e o Joey tá sempre ali defendendo a honra da menina. E a Aoife ela nunca se entregou pro Paul, nunca, no sentido mais 18, porque o amor da vida dela é Joey Lynch. E aí o Paul acaba ficando meio puto com essa situação e taca-lhe o chifre nela. Acaba chifrando ela com a tal da Bella lá do Colégio Tommen, que a gente viu ela lá em Binding 13 e Keeping 13. Ok, vamos lá. Nisso daí, o Paul acaba então desconfiando que a Aoife tá traindo ele com o Joey. Só que ela não tá. É somente ali na amizade. Ela tentando tirar ele dessa vida de drogas, que começou apenas com maconha. E depois ela pegou ele usando no nariz a Coca-Cola. Vamos botar assim, né? Pra vocês entenderem. Meu Deus, esse vídeo vai cair. Eu tenho certeza que esse vídeo vai cair. Mas enfim. Então, ela tenta tirar ele dali. Pede pra ele, implora pra ele. Porque ela sabe que o ponto fraco do Joey é ela. Só que ele tá entregue àquilo ali. Por conta da situação toda que acontece na casa dele. Bom, o que eu tenho pra falar do livro é o seguinte. O que eu gosto da Chloe Walsh é que antes de um relacionamento romântico entre os personagens, ela constrói uma base muito sólida de amizade. Então, o Joey e a Aoife, eles começam uma amizade desde muito novinhos e eles só vão se envolver uns 5 anos depois, 4, 5 anos depois, que eles vão se envolver, que finalmente eles decidem ali dar vazão aos sentimentos, né? E aos pouquinhos a Aoife vai entrando e vai descobrindo coisas que acontecem com o Joey. Só que ele tem medo de falar para as pessoas descobrirem, denunciarem para as autoridades e os irmãos mais novos, porque ele já é maior de idade, os irmãos mais novos irem parar na adoção, como aconteceu alguns anos atrás. Só que o que aconteceu com o Darren, que ele foi por uma família, então traumatizou e ele tem muito medo dos irmãos irem acabando para uma família que aconteça a mesma coisa. Então o que ele faz? Ele começa a trabalhar desde cedo, aos 12 anos de idade, para sustentar os irmãos. Sim, porque o pai pega a pensão, vamos botar assim, que cada família recebe do governo por cabeça, no Bolsa Família deles, e acaba tudo em bebida. A mãe se mata de trabalhar e dá todo o dinheiro pro vagabundo do pai deles. Então, as crianças ficam com fome, ficam sem fralda, ficam sem nada. E aí eles descobrem que ela tá grávida, e aí nasce o Sean, e a mãe dele se põe numa depressão pós-parto, que não quer saber da criança. Então o Joey, ele simplesmente coloca um berço dentro do quarto dele e começa a criar o Sean. E aí tem uma hora que me parte o coração, que é quando... Não sei, tô com vontade de chorar, só de lembrar. Que é quando o Sean, ele chama o Joey de pai. Pra mim ali foi... Eu já quero chorar. Calma. Vamos lá. Esse livro me pegou, gente. Eu chorei muito, sério. Enfim. E aí o Sean chama ele de Ui, né? Ui, Dada. Ui, Dada. E os meninos, o Tyg e o Ollie, eles ouvem e o Tyg fala, não, o Joey não é seu pai, é seu irmão. E aí o Joey já tá tipo, ele só tá existindo. O Joey só tá existindo. Ele pega porrada todo santo dia, pros irmãos não pegarem porrada. Ele se mata de trabalhar pros meninos não passarem fome. Enfim, né?
e taca ali droga pra dentro do organismo dele pra ele tentar viver, tentar ali, porque ele já prometeu que não vai fazer a mesma coisa que o Darren fez com ele por conta dos irmãos. E ele tá preso com as crianças, porque ele precisa ficar com as crianças até eles completarem 18 anos. E aí o mundo dele meio que some nesse meio tempo quando ele descobre que a mãe dele tá grávida de novo. E aí ele fica puto, porque mais um pra ele criar, mais um prendendo ele, e o que ele vai fazer da vida dele, porque ele não tem perspectiva de mais nada. Nesse meio tempo, ele e a Aoife começam a se envolver, e aí eles começam, então, ela se entrega pra ele, tá? Depois de um tempo. E aí a gente tem umas ceninhas hot assim, mas não é muito não. Tem, mas não é muito. O livro é em duplo POV. Então você tem tanto o ponto de vista da Aoife quanto tanto o ponto de vista do Joey. A Aoife sofrendo porque, mano, né? E aí chega num ponto que a Aoife engravida. Ela engravida e ela tem medo de falar pro Joey, porque ela tem medo do Joey se envolver mais ainda com drogas, sendo que ela já foi tirar ele de dentro da casa do traficante dele, e ele já começou a usar as agulhas. Vou falar assim, eu acho que vocês entendem, né? E aí ela fica, então, desesperada. Nisso, a Shannon já tá ali se envolvendo meio com o Johnny. Ele aparece uma hora ou outra, aparece o Gibbs ali pra, né, botar eles ali no contexto todo. E aí, quando ela conta que tá grávida, eles tinham acabado de usar droga. Então, quando ele termina, passa todo aquele auê, ela pede pro amigo dele, eu acho que é o Pod ou é o Ala, que agora eu não lembro, mas acho que é o Pod, levar ele pra casa, ficar com ele, limpar tudo ali, porque ele passa um tempo sem usar droga por conta dela, só que depois, acho que o ponto gatilho foi a gravidez da mãe, não tô lembrando agora direito, mas enfim, ele volta pra esse mundo já usando as agulhas. E aí ela pede pra ele limpar aquilo tudo e tenta, de qualquer forma, tirar ele daquilo. Só que a coisa começa a tomar um rumo um pouco pior. Não só na casa dele, como em tudo. E aí, enfim, passa um tempo, ela conta sobre a gravidez. O Joey, muito pelo contrário, ele apoia ela, tudo. Ele fica com medo, porém, não com tanto medo assim, porque ele já criou 3, quem é mais um, né? Então, enfim. E aí começa, então, a complicação. O Joey entra numa situação muito complicada de uso de agulhas. E aí acaba que ele sai de casa quando o Darren chega. E aí a gente tem a tal da cena do incêndio. E ele tá indo tirar a vida dele. E aqui a gente tem a redenção da Elise pra mim. Eu não gostava da Elise em Binding 13 e Keeping 13. Nesse livro é a redenção dela. Ela se tornou uma das minhas personagens favoritas. Ela para o Joey no meio do caminho e se pendura nele e simplesmente não deixa ele tirar a vida dele, que ele já tava indo na ponte. E aí ela segura ele, vai falando que o filho dele vai nascer sem pai, que não sei o que, piriri pararó. E ele já sempre escutou a vida dele, que ele era a encarnação do pai dele, e ele tinha muito medo de transformar a Aoife na mãe dele. E mesmo que ele não fosse nada do pai dele, mas ele tinha muito medo. E aí o pai dele aparece, né, depois de um tempo, que ele sumiu de casa, porque ele quase tira a vida da Shannon e do Joey. E aí ele some, vai, se interna numa clínica de reabilitação para não ser preso, enfim. E aí, então, ele aparece, fala um monte de merda pro Joey. E aí, então, nisso daí, ele sai de casa com o intuito de tirar a vida dele. E nisso o Darren já voltou porque o pai tinha sumido e a mãe ama o Darren e foda-se o Joey, perdão a palavra. E aí a Liz, então, ela intercede nesse momento. E aí é quando eles veem o incêndio. E aí, então, ele tá ali com ela e tudo e decide, então, voltar pra casa. Quando ele chega lá, ele percebe que o incêndio é na casa dele e ele entra
desesperado. É a cena que eu chorei pra caramba também, que ele tá desesperado, falando que os irmãos dele estão aí, e ele trata os irmãos como filhos, que eles estão lá, que a culpa é dele, que tudo, e aí aparece o Johnny falando que ele tá com os irmãos e tudo mais, né? E aí ele fica meio, entra num isolamento porque ele vê os pais queimados. Enfim, tem o velório, e aí então ele se coloca dentro de uma clínica de reabilitação. Nesse meio tempo ele vai fazendo ali as coisas da clínica e tal. E aí então chegamos à parte em que o Darren aparece querendo bancar alguma coisa que ele não é porra nenhuma, porque ele deixou a família pra trás. Eu tô puta com ele, não gosto dele, é isso aí. E aí dizendo pro Joey que ele tentou pagar a IFA pra tirar o bebê. O Joey fica puto, fala logo um monte de coisa pra ele. Que ele, porque o Darren falou que ele não tava acabando com a vida dele, que ele não servia pra ser pai, que não sei o que. E aí ele joga, então, tudo pra fora. Ele fala, como que eu não vou ser um bom pai se quem criou as crianças fui eu? Porque realmente foi ele que criou as crianças. Ele cria aquelas crianças desde novinho. E que ele quer ter o bebê. Ele quer o filho dele, entendeu? E aí ele acaba ali uma discussão, a Edel entra no meio e aí ele consegue sair no dia que a IFA tá parindo. E quase por isso daqui o Darren prende ele e ele perde o nascimento do filho dele. E aí então a gente entra numa outra fase, né, que é a fase do Joey pai. Que basicamente ele tira de letra, deixando todo mundo que falou que ele não seria um bom pai de queixo aberto. Que ótimo, tirou foto. Enfim, fica de queixo caído. Então, mandando todo mundo calar a boca, porque ele é um ótimo pai, ele cuida muito bem, ele sabe dar banho, ele sabe trocar fralda, ele sabe dar de mamar. E a IFA tá passando por uma situação de baby blues ali, que ele tenta deixar ela da maior forma possível, só que ela se sente incapaz de criar o filho deles. E aí tem toda aquela confusão por conta dessa situação aí, né? Bom, nesse meio tempo, então, a Edel dá um anexo pra ele viver com a IFA. E ali na casa deles e tudo, ele volta, ele vai estudar, só que ele vai já estudar na Tommen, ele vai repetir o 6º ano, assim como a IFA também. Ele paga a mensalidade com o dinheiro que ele recebe do avô de herança. E ele paga a mensalidade da IFA, guarda o dinheiro ali pra cuidar do bebê e tudo mais. Então, eles ficam morando juntos, aí tem que passar toda aquela situação. E aí a gente já vai falar umas coisas agora a mais, né? Pra finalizar isso, o livro é toda essa montanha-russa de emoção, mas vale super a pena, porque Joey Lynch é um personagem muito bem construído, é um personagem muito complexo, mas, nossa, é viciante a história. Agora vamos falar uns spoilers aqui a mais, umas coisinhas a mais que eu quero falar pra vocês. Bom, tem 2 personagens que eu digo que são anjos. O Gypsy é o anjo na vida da IFA e a Edel é um anjo na vida do Joey. Primeiro porque a Edel, ela faz toda aquela situação pra adotar todos eles. E ela tem um apego emocional com o Joey de mãe, que deixa o Joey assim, com medo por conta de toda a situação que ele passou com a mãe dele. Mas ele, depois de toda aquela situação, né, ele dá ali o poder da dúvida pra ela. Mas antes a IFA conversa com ela e fala umas verdades na cara dela. Ok. O Gypsy, por outro lado, eu acho que o Joey nem sabe disso. Vamos saber nos outros livros, né? Não sei. Mas o Gypsy, ele pagava tudo o que o Joey devia pro traficante. E aí tem um momento de redenção do Paul the Prick, sim. Ele vai no local de trabalho da IFA e ele chega pra ela e fala pra ela que o tal do cara que vendia as agulhas pro Joey foi pego pela polícia, ele tá preso e provavelmente ele não vai sair por um bom tempo. E aí a IFA pergunta pra ele por que ele tá fazendo isso, e ele disse que ele quer ir pra faculdade com as pessoas, né, estando bem com todos. E depois de que ele descobriu como é a vida do Joey, ele ficou se sentindo mal e depois pede desculpa por tudo aquilo que ele fez com a IFA, né, enfim. E aí acontece isso daí, o que é muito legal. E aí tem uns momentos, claro, gente, não é só choro no livro. Claro que não é
tantas risadas assim, mas os momentos de risada são momentos de risada. Bom, tem 3 momentos de risada aqui que eu preciso colocar aqui pra vocês. O primeiro é a conversa do Joey, ai meu Deus, do Joey e da Shannon. E falando sobre, né, você sabe o que? Primeira vez e tal, porque ela está interessada no Johnny. E, né, as coisas estavam avançando para um outro nível. E aí ele... E aí ela pergunta, tipo, se cabe. Se for muito grande, se vai caber. Aí o Johnny fala que cabe. Aí ela, como é que você sabe? Ele, não sei, é mágica, cabe. Fala assim, sabe? É mágica, cabe. E é muito engraçado. Outra parte engraçada até... anotei aqui. O Alec falando da Shannon. E aí ele fala assim... Aí o Joey... Eu tô traduzindo livremente, tá? O Joey fala pra ele assim... Não fala da minha irmãzinha, da minha baby sister. E aí o Alec fala... Ela não é mais uma baby sister, né? Mas ela é uma Ride. Que é tipo aquela garota que eles... acham ok pra vocês saberem o quê. Aí ele fala, não fala isso da minha baby sister. Aí ele, mas ela não é mais baby sister. Aí ele, eu trocava a calcinha dela, então ela é minha baby sister sim. E eu vou matar você. Aí ele vira pra ele e fala, você não devia estar me matando. Você deve matar o cara que tá, você sabe o que é com ela. Eles não estão fazendo isso. E eu não sei o que você é meu melhor amigo. Aí ele fala assim, Joy, a gente tem olhos, né? A gente vê, a gente só não foi até ela por respeito a você. E você não deveria estar preocupado comigo que tá admirando ela de longe. Gente, eu ri muito, eu ri demais. Outro momento muito engraçado é quando a Edel pede pra ele lá no quarto do Johnny pedir uma carona pro Johnny deixar ele, eu nem lembro aonde agora. E quando ele chega, ele pega a irmã e o Johnny no momento íntimo. E aí ele fica paralisado. Aí os dois mandando ele sair. Ele, não consigo, eu tô paralisado. Eu não acredito que eu tô vendo, meu Deus do céu. Você tá se cuidando, que não sei o que, tá só daquele jeito desesperado. Aí a Shannon, Joey, vai embora, não sei o que. Aí ele, vocês vão continuar fazendo isso? Aí a Shannon olha pra ele, tipo, óbvio que a gente vai continuar fazendo isso. Aí ele, meu Deus. Aí tipo, nesse sentido, meu Deus, né? Não foi assim que ele falou. Aí a Shannon vira pra ele, a gente já tá fazendo isso já tem um tempo. Enfim, eu ri horrores. Agora vamos falar um pouco de uma partinha meio assim, de choro, né? Que é justamente a parte do Stu, né? O Joey conversa com a Shannon um tempo, na hora que ele tá falando a primeira vez. E ela pergunta como foi a primeira vez dele. E ele meio que fala que ele tava, tipo, high, que ele tava usado de drogas. E a menina fez lá com ele tudo. E aí a Shannon vira pra ele e pergunta pra ele, tá, mas você consentiu? Ele, não importa. Aí ela falou, não, mas se você não consentiu, então tá errado, é errado. Ela, não importa, não sei o quê. Tipo, eu não sou a vítima, eu não sou a vítima. E aí quando ele tá em tratamento psicológico, faz a mesma pergunta. E aí a psicóloga, né, a médica dele, né, a psiquiatra dele, vira pra ele e pergunta se a sua irmã e eu achamos que é errado, por que você não acha que é errado? Só porque aconteceu com você? Aí ela fala assim, se fosse ao contrário, se fosse com a sua irmã, aí eu falei, eu matava o cara? Aí ela falou, pois é, por que com a sua irmã é errado e com você não? Você sofreu um estupro, né? Porque ele não consentiu, ele nem sabia o que estava acontecendo, sabe? Ele estava fora de si. Enfim, chorei também. Enfim, vamos finalizar esse vídeo aqui. Se você gosta de um romance com muito drama, muitos problemas e um personagem muito complexo, você vai adorar, então, os 2 livros ali de Boys of Tommen, que é Saving Six e Redeeming Six. E por mais que eu ame o Johnny, ele tava como meu book boyfriend favorito, o Joey ficou ali em primeiro lugar. Não tenho o que falar. Os 2 livros favoritados, 5 estrelas. E prepare o seu lencinho e comenta aqui se você já leu, o que você achou. E se você não leu e você pegou esses spoilers, vai ler. E depois volta aqui e me conta se você chorou tanto quanto eu. Vejo vocês no próximo vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Tchau!